quando Deus começa a preparar sua prosperidade, existe algo que muitas pessoas não sabem sobre prosperidade. Antes de uma grande mudança financeira acontecer, algo começa a acontecer na vida da pessoa. Pequenos sinais começam a aparecer, mudanças começam a surgir, situações inesperadas começam a acontecer e, curiosamente, muitas dessas situações parecem negativas no início. Napoleão Hill passou mais de 2 décadas estudando pessoas extremamente bem-sucedidas. Ele entrevistou empresários, inventores, líderes e investidores que construíram fortunas gigantescas. E durante essa pesquisa, ele percebeu algo que se repetia constantemente. Antes da prosperidade aparecer, a vida da pessoa começava a mudar. Mas essas mudanças raramente eram confortáveis. Na verdade, muitas vezes pareciam o contrário. Problemas surgiam, desafios inesperados apareciam, certas coisas começavam a desmoronar. E nesse momento, a maioria das pessoas interpretava tudo da maneira errada. Elas pensavam que estavam perdendo, pensavam que estavam fracassando, pensavam que estavam no caminho errado. Mas Napoleão Hill percebeu algo diferente. Muitas vezes essas mudanças não eram sinais de fracasso, eram sinais de preparação, porque antes de alguém prosperar externamente, algo precisa mudar internamente. A mentalidade precisa evoluir, a visão precisa crescer, a capacidade emocional precisa se fortalecer. Imagine alguém que nunca administrou grandes responsabilidades financeiras. Se essa pessoa recebesse uma fortuna de repente, provavelmente perderia tudo rapidamente. Por isso a vida primeiro constrói a mentalidade, constrói a disciplina, constrói a visão. E durante esse processo começam a aparecer sinais. Napoleão Hill acreditava profundamente que existe uma inteligência maior operando por trás da vida. Uma inteligência que conecta ideias, oportunidades e pessoas. Ele chamava essa força de inteligência infinita. Segundo Hill, quando uma pessoa decide verdadeiramente prosperar, ela começa a entrar em harmonia com essa inteligência. E quando esse alinhamento começa a acontecer, sinais começam a surgir, mas esses sinais elas raramente aparecem como algo óbvio. Na maioria das vezes eles aparecem de forma sutil. Um deles é uma inquietação interna, uma sensação de que sua vida atual não representa tudo aquilo que você pode construir. É como se uma voz silenciosa dentro de você dissesse: existe algo maior esperando por você. Essa sensação pode ser desconfortável, porque ela faz você questionar tudo, seu trabalho, seu ambiente, suas escolhas. Mas essa inquietação, muitas vezes, é o primeiro sinal de crescimento. Outro sinal comum é a mudança de percepção. Coisas que antes pareciam impossíveis começam a aparecer alcançáveis. Ideias começam a surgir. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas rotina. E isso cria algo extremamente poderoso, uma nova visão de futuro. Napoleão Hill dizia que toda prosperidade começa primeiro como uma imagem mental. Antes de aparecer na realidade, ela aparece na imaginação. E quando essa visão começa a surgir, sua mente começa a trabalhar de forma diferente. Você começa a buscar conhecimento, começa a buscar soluções, começa a buscar caminhos, mas junto com essa nova visão também aparecem desafios, porque crescimento raramente acontece sem resistência. Na verdade, muitas vezes a resistência é um sinal de crescimento. Imagine alguém subindo uma montanha. No início, a subida é leve, mas quanto mais perto do topo, mais inclinada ela fica. E muitas pessoas interpretam essa inclinação como um sinal de que deveriam parar, mas na verdade é exatamente o contrário. Significa que estão se aproximando do objetivo. Napoleão Hill dizia que a maioria das pessoas abandona seus projetos quando está muito próxima do sucesso. Não porque o sucesso é impossível, mas porque o caminho ficou difícil. E é exatamente nesse ponto que os sinais começam a aparecer com mais clareza. Pessoas novas começam a surgir na sua vida, ideias começam a aparecer, situações inesperadas começam a abrir possibilidades. Mas apenas quem continua avançando consegue perceber esses sinais. Quem desiste cedo nunca chega a enxergá-los. Napoleão Hill acreditava que prosperidade
é resultado de um processo de crescimento mental, um processo de aprendizado, um processo de persistência. E durante esse processo, a vida começa a preparar você para aquilo que pediu. Mas existe algo importante. Esses sinais não aparecem para qualquer pessoa. Eles aparecem para quem começa a desenvolver uma mentalidade diferente, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de visão, uma mentalidade que acredita que a vida pode ser maior. E quando essa mentalidade começa a surgir, algo dentro de você começa a mudar. Você começa a perceber que talvez sua história ainda esteja apenas começando. Na próxima parte, vamos falar sobre o primeiro grande sinal que muitas pessoas experimentam antes de prosperar. Um sinal que pode parecer negativo no início, mas que muitas vezes representa o começo de uma grande transformação. Quando pessoas começam a Sergipe afastar, um dos sinais mais curiosos que muitas pessoas relatam antes de uma grande mudança acontecer em suas vidas é o afastamento de certas pessoas. De repente, amizades antigas começam a desaparecer. Conversas que antes aconteciam todos os dias passam a ser raras. Pessoas que estavam sempre presentes começam a se afastar naturalmente. E muitas vezes isso gera um sentimento estranho, uma sensação de perda, uma sensação assim de dúvida. A pessoa começa a pensar que talvez esteja fazendo algo errado. Mas Napoleon Hill observou algo muito interessante durante seus estudos sobre sucesso. Antes de uma grande mudança acontecer na vida de alguém, o ambiente dessa pessoa quase sempre começa a mudar. E isso acontece porque sua mentalidade começa a evoluir. Quando sua forma de pensar muda, sua forma de enxergar o mundo também muda. Coisas que antes pareciam normais passam a parecer limitantes. Conversas que antes pareciam interessantes passam a parecer repetitivas. Ambientes que antes pareciam confortáveis passam a parecer pequenos. Isso não acontece porque você se tornou uma pessoa diferente, de forma arrogante. Acontece porque você começou a crescer. Napoleon Hill dizia que o ambiente tem um impacto enorme na mentalidade. Se você estiver cercado por pessoas que acreditam apenas em escassez, sua mente será constantemente puxada para baixo. Mas quando você começa a desenvolver uma mentalidade de crescimento, sua percepção muda. Você começa a buscar ideias novas, começa a buscar conhecimento, começa a buscar oportunidades. E essa mudança cria um tipo de distanciamento natural. Algumas pessoas deixam de fazer parte da sua rotina, não necessariamente por conflito, mas simplesmente porque seus caminhos começaram a seguir direções diferentes. Napoleon Hill chamava isso de reorganização de influência. É o momento em que o ambiente começa a se ajustar ao novo nível mental que você está construindo. Mas esse processo pode ser desconfortável, porque durante um tempo parece que você está sozinho, parece que ninguém ao seu redor entende exatamente o que você está vivendo. E esse período pode gerar muitas dúvidas. Você pode começar a se perguntar: será que estou exagerando? Será que estou mudando demais? Será que estou perdendo conexões importantes? Mas muitas vezes o que está acontecendo é simplesmente crescimento. Quando uma pessoa começa a evoluir mentalmente, certas conexões deixam de fazer sentido, porque a mentalidade dominante começa a mudar. Napoleon Hill acreditava que cada pessoa carrega dentro de si uma espécie de frequência mental, e pessoas com frequências semelhantes tendem a se aproximar naturalmente. Quando sua mentalidade começa a mudar, seu círculo social também começa a mudar. Algumas pessoas se afastam, mas novas pessoas começam a surgir. Pessoas com visão, pessoas com ideias, pessoas que também estão buscando crescimento. E essas novas conexões muitas vezes se tornam extremamente importantes. Por quê? Prosperidade raramente é construída sozinho. Ela é construída através de conexões, através de parcerias, através de alianças estratégicas. Napoleon Hill chamava isso de mente mestra. Quando duas ou mais pessoas unem suas mentes em direção a um objetivo comum, algo poderoso acontece, uma nova inteligência surge, uma inteligência coletiva. E muitas grandes conquistas da história nasceram exatamente dessa forma. Mas antes dessas conexões aparecerem, muitas vezes existe um período de transição, um período em que você começa a se afastar do antigo ambiente. Quando tudo começa a Sergipe alinhar
depois de atravessar os desafios, depois de perceber pessoas se afastando, depois de enfrentar problemas inesperados e depois de começar a notar ideias e oportunidades surgindo, chega um momento muito interessante, um momento em que várias coisas começam a se alinhar. Napoleon Hill descrevia esse momento como o ponto em que persistência encontra oportunidade. Durante muito tempo você pode ter se sentido confuso, sem saber exatamente qual caminho seguir, sem saber se estava fazendo a escolha certa. Mas de repente, algo muda. Sua mente começa a enxergar com mais clareza. Decisões que antes pareciam difíceis começam a parecer naturais. Ideias que antes estavam confusas começam a fazer sentido. É como se as peças de um quebra-cabeça começassem finalmente a se encaixar. Napoleon Hill observou que muitas pessoas passam anos tentando encontrar seu caminho. Elas testam ideias, mudam estratégias, aprendem com erros e durante muito tempo parece que nada acontece. Mas quando a mente da pessoa finalmente se alinha com o objetivo, algo poderoso começa a acontecer. Oportunidades começam a surgir com mais frequência. Conversas passam a trazer novas possibilidades. Ideias começam a gerar resultados e pequenas vitórias começam a aparecer. Esse é um momento extremamente importante, porque muitas pessoas passam anos esperando sentir essa clareza. Mas quando ela finalmente aparece, nem sempre sabem o que fazer. Algumas pessoas ficam com medo. Outras começam a duvidar. Outras tentam esperar o momento perfeito. Mas Napoleon Hill dizia algo muito importante. A oportunidade raramente aparece duas vezes da mesma forma. Ela costuma surgir de forma discreta. Pode ser uma conversa, uma parceria, uma ideia simples, mas se você agir sobre ela, pode se transformar em algo muito maior. Henry Ford começou apenas com uma ideia simples de tornar os automóveis acessíveis. Thomas Edison começou apenas tentando resolver um problema. Andrew Carnegie começou com pequenas oportunidades dentro de uma indústria em crescimento. Nenhum deles começou com uma fortuna. Eles começaram com visão e quando a oportunidade apareceu, estavam preparados para agir. Napoleon Hill dizia que a preparação é o que transforma a oportunidade em prosperidade, porque oportunidades aparecem para muitas pessoas, mas apenas quem está preparado consegue aproveitá-las. E preparação envolve algo muito importante, mentalidade durante todo o processo que você atravessou até aqui. Sua mente foi sendo transformada. Os desafios fortaleceram sua persistência. O isolamento fortaleceu sua visão. Os problemas desenvolveram sua capacidade de resolver situações difíceis. E as oportunidades começaram a treinar sua capacidade de agir. Tudo isso criou algo extremamente poderoso. Uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que apenas sonha com prosperidade e passa a ser alguém que está construindo prosperidade. Essa mudança de identidade é extremamente importante, porque quando sua identidade muda, suas decisões mudam também. Você começa a agir como alguém que acredita no próprio caminho, começa a tomar decisões com mais confiança, começa a enxergar oportunidades com mais clareza. E isso cria um efeito poderoso. Resultados começam a aparecer. No início podem ser pequenos, mas cada pequeno resultado fortalece sua confiança. Cada pequeno avanço confirma que você está no caminho certo. Napoleon Hill dizia que o sucesso raramente aparece de forma linear. Ele costuma surgir como uma sequência de avanços que se aceleram com o tempo. Primeiro, pequenas vitórias, depois resultados maiores, depois oportunidades que parecem quase impossíveis. Mas tudo isso acontece porque a pessoa continua avançando, mesmo quando o resultado ainda não era visível. E quando esse momento de alinhamento acontece algo importante, surge energia. Você começa a sentir mais disposição para trabalhar em seus objetivos. Começa a sentir mais entusiasmo pelas ideias que surgem. Começa a sentir que está se aproximando de algo importante. E essa energia cria movimento, ação, decisão. E ação consistente é o que transforma oportunidades em prosperidade. Mas existe algo ainda mais profundo por trás de todo esse processo. Algo que Napoleon Hill mencionava em muitos de seus ensinamentos. Algo que vai além de estratégia financeira, vai além de mentalidade, vai além de oportunidade. A dimensão espiritual da prosperidade. Porque, segundo Hill, a verdadeira riqueza começa quando mente, propósito
e fé entram em harmonia. E é exatamente sobre isso que vamos falar na última parte. O princípio espiritual que está por trás da prosperidade verdadeira. O segredo espiritual da prosperidade. Depois de compreender todos esses sinais, o afastamento de certas pessoas, os desafios inesperados, as ideias que começam a surgir, as oportunidades que aparecem, e o momento em que tudo começa a se alinhar, existe algo ainda mais profundo por trás de todo esse processo. Algo que Napoleon Hill mencionou diversas vezes em seus ensinamentos, mas que poucas pessoas realmente compreendem a dimensão espiritual da prosperidade. Napoleon Hill acreditava que o dinheiro é apenas um efeito. A causa verdadeira da riqueza está naquilo que acontece dentro da mente da pessoa, naquilo que ela acredita, naquilo que ela sente, e principalmente no propósito que guia as suas ações. Hill observou que muitas das pessoas mais bem-sucedidas que estudou tinham algo em comum. Elas não estavam apenas buscando dinheiro. Elas estavam seguindo uma visão. Henry Ford não começou tentando enriquecer. Ele começou tentando transformar a forma como as pessoas se locomoviam. Thomas Edison não começou tentando construir fortuna. Ele começou tentando resolver problemas. Andrew Carnegie não começou buscando riqueza. Ele começou buscando construir algo que tivesse impacto. E, curiosamente, o dinheiro veio como consequência. Napoleon Hill dizia que quando uma pessoa trabalha apenas por dinheiro, sua motivação costuma ser limitada. Mas quando uma pessoa trabalha guiada por um propósito maior, algo poderoso acontece. Ela encontra energia, encontra determinação, encontra persistência, porque seu objetivo deixa de ser apenas financeiro e passa a ser algo maior. Hill acreditava que existe uma força que conecta pessoas, ideias e oportunidades. Ele chamava essa força de inteligência infinita. Segundo ele, quando uma pessoa alinha sua mente com um propósito verdadeiro, ela começa a entrar em harmonia com essa inteligência. E quando isso acontece, algo curioso começa a acontecer. Ideias surgem, conexões aparecem, caminhos começam a se abrir, não de forma magical, mas de forma natural, porque sua mente passa a operar em um nível diferente. Você começa a perceber oportunidades, começa a tomar decisões melhores, começa a agir com mais clareza. E isso cria uma transformação profunda. Mas existe um detalhe importante. Essa transformação exige intenção verdadeira. Napoleon Hill dizia que a prosperidade baseada apenas em ego raramente dura. Ela pode até surgir rapidamente, mas não permanece, porque a energia por trás desse desejo é fraca. Já a prosperidade baseada em propósito tende a crescer de forma sustentável, porque ela está alinhada com algo maior. Quando uma pessoa deseja prosperar para construir algo útil, para ajudar sua família, para criar algo que impacte outras pessoas, esse desejo ganha força. Ele deixa de ser apenas ambição e passa a ser missão. E quando missão e mentalidade se encontram, algo poderoso acontece. A pessoa começa a agir de forma diferente. Começa a estudar mais, começa a trabalhar com mais disciplina, começa a persistir mesmo quando enfrenta desafios. E essa persistência cria resultados. Napoleon Hill dizia que antes de alguém se tornar rico externamente, precisa se tornar rico internamente. Rico em fé, rico em visão, rico em disciplina, rico em propósito. Essas são as verdadeiras riquezas invisíveis. E quando essas riquezas começam a crescer dentro da mente de alguém, a prosperidade externa começa a surgir naturalmente, porque suas decisões passam a refletir essa nova identidade. Você começa a agir como alguém que está construindo algo maior. E essa mudança cria algo extremamente poderoso: confiança. Não uma confiança superficial, mas uma confiança baseada em crescimento. Você percebe que é capaz de enfrentar desafios, que é capaz de aprender coisas novas, que é capaz de continuar avançando, mesmo quando o caminho parece difícil. E isso muda completamente sua relação com o futuro. Napoleon Hill dizia que o medo é um dos maiores bloqueios da prosperidade. Medo da crítica,
medo do fracasso, medo da incerteza. Mas quando uma pessoa desenvolve fé em seu propósito, esses medos começam a perder força, porque a visão se torna maior do que o medo. E quando visão e ação caminham juntas, resultados começam a aparecer. Não necessariamente da noite para o dia, mas de forma consistente. E é exatamente isso que Hill queria ensinar. Que prosperidade não é apenas um evento, é um processo de crescimento mental, um processo de aprendizado, um processo de persistência. E esse processo quase sempre começa com uma decisão, a decisão de não aceitar uma vida limitada. Napoleon Hill deixou uma frase que resume tudo isso. Tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas existe uma palavra extremamente importante nessa frase: acreditar, não apenas repetir frases positivas, mas acreditar profundamente, acreditar ao ponto de agir, acreditar ao ponto de persistir, acreditar ao ponto de continuar mesmo quando ninguém ao redor entende sua visão. Porque quando fé, propósito e ação se alinham, a prosperidade deixa de ser apenas uma possibilidade e começa a se tornar inevitável. Agora eu quero saber algo de você. Se esses sinais já apareceram na sua vida, se você já passou por desafios, se já percebeu mudanças acontecendo, escreva aqui nos comentários. Eu estou pronto para prosperar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que podem transformar sua mentalidade, sua visão e sua realidade. Porque seu destino não é apenas sobreviver. Seu destino é prosperar. Frases para thumb: o segredo da prosperidade. Deus está preparando você à riqueza. Começa na mente. Você nasceu para prosperar. O segredo que Hill revelou, a virada começa agora. E isso pode parecer estranho no início. Mas na verdade é preparação, porque sua mentalidade está sendo ajustada para um novo nível. Imagine uma águia aprendendo a voar. No início, ela precisa se afastar do ninho, precisa sair do ambiente onde cresceu, precisa enfrentar o vento, precisa aprender a usar suas asas. E esse momento pode parecer assustador, mas é exatamente isso que permite que ela descubra sua verdadeira capacidade. Da mesma forma, quando sua mentalidade começa a crescer, seu ambiente precisa mudar. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas permanecem presas a uma vida limitada, porque nunca mudam seu ambiente mental. Continuam cercadas pelas mesmas ideias, pelos mesmos medos, pelas mesmas crenças limitantes. Mas quem decide crescer, inevitavelmente passa por uma transição que pode incluir momentos de isolamento, momentos de reflexão, momentos em que você começa a repensar suas prioridades. E durante esse processo, algo muito importante acontece. Você começa a fortalecer sua identidade, começa a desenvolver uma visão mais clara do tipo de vida que deseja construir, e essa clareza começa a guiar suas decisões. Você começa a escolher melhor seus ambientes, escolhe melhor suas conversas, escolhe melhor suas influências, e isso cria algo extremamente poderoso, uma nova direção. Napoleon Hill dizia que quando uma pessoa começa a alinhar sua mente com um propósito maior, o universo começa a reorganizar seu caminho. Algumas portas se fecham, mas novas portas começam a surgir. E quem entende esse processo aprende a interpretar mudanças como sinais de crescimento. Na próxima parte, vamos falar sobre outro sinal muito comum que aparece antes da prosperidade. Um sinal que muitas pessoas confundem com crise, mas que muitas vezes representa exatamente o contrário. O início de uma nova fase. Quando os problemas começam a aparecer, existe um momento curioso que muitas pessoas experimentam antes de uma grande mudança acontecer em suas vidas. Um período em que os problemas parecem surgir de todos os lados. Coisas que estavam estáveis começam a ficar incertas. Situações que pareciam resolvidas voltam a aparecer. Desafios inesperados começam a surgir. E nesse momento, muitas pessoas interpretam isso como um sinal de que estão no caminho errado. Mas Napoleon Hill observou algo muito diferente
durante seus estudos sobre sucesso. Antes de uma grande conquista financeira acontecer, a vida quase sempre coloca desafios no caminho da pessoa, não como punição, mas como preparação, porque prosperidade exige força mental, exige disciplina, exige capacidade de lidar com pressão. E essas qualidades raramente são desenvolvidas em ambientes confortáveis. Imagine alguém que deseja construir algo grande, um negócio, um projeto, uma carreira extraordinária. Se essa pessoa nunca enfrentasse dificuldades, nunca aprenderia a resolver problemas, nunca desenvolveria resiliência, nunca descobriria do que realmente é capaz. Napoleão Hill dizia que os obstáculos são, muitas vezes, professores disfarçados. Eles aparecem para ensinar algo que será essencial no próximo nível. Mas existe um detalhe importante. A maioria das pessoas não enxerga os obstáculos dessa forma. Elas interpretam dificuldades como sinais de fracasso e, por isso, acabam desistindo. Hill contava frequentemente a história de pessoas que estavam extremamente próximas do sucesso, mas desistiram pouco antes da virada. Pessoas que trabalharam durante anos em um projeto, mas quando surgiram os maiores desafios, decidiram parar. E, curiosamente, muitas vezes esses desafios eram apenas o último teste antes do sucesso. Napoleão Hill acreditava que a vida testa 3 coisas antes de liberar grandes oportunidades: a fé, a persistência e a disciplina. Esses 3 elementos formam a base de qualquer prosperidade duradoura, porque prosperidade verdadeira não é apenas ganhar dinheiro, é saber construir, saber administrar, saber continuar crescendo. E para desenvolver essas habilidades, a vida precisa testar você. Imagine alguém que nunca enfrentou fracassos, nunca enfrentou críticas, nunca enfrentou dificuldades. Se essa pessoa chegasse rapidamente ao sucesso, provavelmente não saberia lidar com os desafios que vêm junto com ele. Por isso, muitas vezes, os problemas aparecem antes da prosperidade. Eles fortalecem a mente, fortalecem a disciplina, fortalecem a visão. Napoleão Hill dizia que cada dificuldade carrega dentro de si uma semente, a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas essa semente só pode ser encontrada por quem decide aprender com os desafios. Quem apenas reclama nunca encontra essa semente. Mas quem analisa os problemas e busca soluções começa a desenvolver algo extremamente poderoso, capacidade de crescimento. E essa capacidade muda completamente a forma como você enxerga dificuldades. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva transforma desafios em aprendizado, transforma obstáculos em experiência, transforma problemas em preparação. Outro aspecto importante desse período é que ele revela algo essencial: o tamanho do seu compromisso com o próprio crescimento. Porque quando as coisas estão fáceis, qualquer pessoa continua avançando. Mas quando surgem dificuldades, apenas quem realmente acredita no próprio objetivo continua. Napoleão Hill dizia que persistência é a qualidade que separa quem vence de quem desiste. Não é inteligência, não é sorte, não é talento. É persistência, né? A decisão de continuar avançando mesmo quando o caminho parece difícil. E isso pode parecer estranho no início, mas na verdade é preparação, porque sua mentalidade está sendo ajustada para um novo nível. Imagine uma águia aprendendo a voar. No início ela precisa se afastar do ninho, precisa sair do ambiente onde cresceu, precisa enfrentar o vento. E curiosamente, quando uma pessoa atravessa esse período de desafios, algo começa a mudar. A mente se fortalece, a confiança cresce, a visão se torna mais clara. Você começa a perceber que é capaz de lidar com muito mais coisas do que imaginava. E isso cria uma transformação profunda, porque quando sua mente se fortalece, suas decisões se tornam mais firmes. Você passa a agir com mais segurança, passa a enfrentar desafios com mais coragem. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Pequenas oportunidades começam a aparecer, ideias começam a surgir, conexões inesperadas começam a acontecer, mas isso é assunto para a próxima parte.
Porque depois da fase de desafios, algo muito interessante começa a acontecer. As portas começam a se abrir. E curiosamente, quando uma pessoa atravessa esse período de desafios, algo começa a mudar. A mente se fortalece, a confiança cresce, a visão se torna mais clara. Você começa a perceber que é capaz de lidar com muito mais coisas do que imaginava. E isso cria uma transformação profunda, porque quando sua mente se fortalece, suas decisões se tornam mais firmes. Você passa a agir com mais segurança, passa a enfrentar desafios com mais coragem. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Pequenas oportunidades começam a aparecer, ideias começam a surgir, conexões inesperadas começam a acontecer, mas isso é assunto para a próxima parte, porque depois da fase de desafios, algo muito interessante começa a acontecer. As portas começam a se abrir. E curiosamente, quando uma pessoa atravessa esse período de desafios, algo começa a mudar. A mente se fortalece, a confiança cresce, a visão se torna mais clara. Você começa a perceber que é capaz de lidar com muito mais coisas do que imaginava. E isso cria uma transformação profunda, porque quando sua mente se fortalece, suas decisões se tornam mais firmes. Você passa a agir com mais segurança, passa a enfrentar desafios com mais coragem. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Pequenas oportunidades começam a aparecer, ideias começam a surgir, conexões inesperadas começam a acontecer, mas isso é assunto para a próxima parte, porque depois da fase de desafios, algo muito interessante começa a acontecer. As portas começam a se abrir. E curiosamente, quando uma pessoa atravessa esse período de desafios, algo começa a mudar. A mente se fortalece, a confiança cresce, a visão se torna mais clara. Você começa a perceber que é capaz de lidar com muito mais coisas do que imaginava. E isso cria uma transformação profunda, porque quando sua mente se fortalece, suas decisões se tornam mais firmes. Você passa a agir com mais segurança, passa a enfrentar desafios com mais coragem. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Pequenas oportunidades começam a aparecer, ideias começam a surgir, conexões inesperadas começam a acontecer, mas isso é assunto para a próxima parte, porque depois da fase de desafios, algo muito interessante começa a acontecer. As portas começam a se abrir. E curiosamente, quando uma pessoa atravessa esse período de desafios, algo começa a mudar. A mente se fortalece, a confiança cresce, a visão se torna mais clara. Você começa a perceber que é capaz de lidar com muito mais coisas do que imaginava. E isso cria uma transformação profunda, porque quando sua mente se fortalece, suas decisões se tornam mais firmes. Você passa a agir com mais segurança, passa a enfrentar desafios com mais coragem. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Pequenas oportunidades começam a aparecer, ideias começam a surgir, conexões inesperadas começam a acontecer, mas isso é assunto para a próxima parte, porque depois da fase de desafios, algo muito interessante começa a acontecer. As portas começam a se abrir. E curiosamente, quando uma pessoa atravessa esse período de desafios, algo começa a mudar. A mente se fortalece, a confiança cresce, a visão se torna mais clara. Você começa a perceber que é capaz de lidar com muito mais coisas do que imaginava. E isso cria uma transformação profunda, porque quando sua mente se fortalece, suas decisões se tornam mais firmes. Você passa a agir com mais segurança, passa a enfrentar desafios com mais coragem. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Pequenas oportunidades começam a aparecer, ideias começam a surgir, conexões inesperadas começam a acontecer, mas isso é assunto para a próxima parte, porque depois da fase de desafios, algo muito interessante começa a acontecer. As portas começam a se abrir. E curiosamente, quando uma pessoa atravessa esse período de desafios, algo começa a mudar. A mente se fortalece, a confiança cresce, a visão se torna mais clara. Você começa a perceber
que é capaz de lidar com muito mais coisas do que imaginava. E isso cria uma transformação profunda, porque quando sua mente se fortalece, suas decisões se tornam mais firmes. Você passa a agir com mais segurança, passa a enfrentar desafios com mais coragem. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Pequenas oportunidades começam a aparecer, ideias começam a surgir, conexões inesperadas começam a acontecer, mas isso é assunto para a próxima parte, porque depois da fase de desafios, algo muito interessante começa a acontecer. As portas começam a se abrir. E curiosamente, quando uma pessoa atravessa esse período de desafios, algo começa a mudar. A mente se fortalece, a confiança cresce, a visão se torna mais clara. Você começa a perceber que é capaz de lidar com muito mais coisas do que imaginava. E isso cria uma transformação profunda, porque quando sua mente se fortalece, suas decisões se tornam mais firmes. Você passa a agir com mais segurança, passa a enfrentar desafios com mais coragem. E é exatamente nesse